Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Tiago. Leremos o capítulo 5, versículos de 13 a 18. E baseados nesse texto, nós vamos meditar sobre o tema a oração eficaz. Tiago 5, de 13 a 18. Fiquemos de pé, somente para a leitura desta passagem das Escrituras. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Podeis assentar. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. A realidade do sofrimento é inescapável também para nós que cremos e vivemos pela fé no único Deus vivo e verdadeiro. Não podemos fugir desta realidade, é uma contingência da nossa finitude humana. Nós somos seres limitados, fracos, sujeitos a sofrimento do ponto de vista externo, como por exemplo a perseguição, e nós citamos o caso agora do Afeganistão, mas também há problemas e aflições do ponto de vista interno, pessoal, os relacionamentos. Não podemos fugir. Mas na verdade nós tentamos fugir. E a nossa cultura usa de vários expedientes, de várias estratégias para entreter as pessoas, para entorpecer as pessoas, para tirá-las do chão, da realidade. São muitas as opções, nós sabemos, em nossa cultura, especialmente nesse formato da cultura de massa popular, que as pessoas consomem porque elas buscam alívio para essa dor da existência, de saber que vai sofrer. Mas a palavra de Deus vai além e nos diz que o sofrimento é consequência do pecado, não do plano original de Deus. A nossa condição de pecador e o pecado no íntimo é a causa da maioria, se não de todo o sofrimento que nós enfrentamos. Mas, meus irmãos, a fé cristã, tal qual nós a encontramos na palavra de Deus, é única. E no tempo em que o Novo Testamento foi escrito, que a palavra de Deus chegou à completude do que nós chamamos de cânon, que é a coleção de livros inspirados, nesse tempo que Deus preparou na história, a fé cristã apresentou uma visão da realidade que é única até hoje. Nunca ninguém havia pensado dessa forma, nunca ninguém havia encarado a vida assim, e os cristãos foram os primeiros a afirmarem o seguinte: existe um Deus que controla todas as circunstâncias, que é todo-poderoso, que tem todo o poder. Os estoicos também acreditavam em algo semelhante, acreditavam no destino. Eles acreditavam que existia sim um controle sobre todas as coisas e por isso eles deveriam se resignar, eles deveriam buscar a maturidade, o equilíbrio e agradecer inclusive por todas as experiências da vida. Só que eles atribuíam esse controle ao destino. É uma visão muito comum hoje ainda. Nós encontramos muitas pessoas
falando em termos de destino, de karma, e são várias as versões, inclusive religiosas. Mas os cristãos, por revelação de Deus, afirmavam mais, que Deus, que tem o controle de todas as coisas, é um Deus pessoal, irmão Pedro. Irmão Gessi Pedro. Pessoal, que busca um relacionamento conosco, que se revela a nós e que trava então conosco essa relação na vida, mesmo com suas contingências, mesmo com seu sofrimento. Um Deus que é todo-poderoso, mas que nós somos instruídos a chamar de Pai. Então, é algo que parece contraditório. É o que nós chamamos de paradoxo. Parece contraditório. Como é que Deus é todo-poderoso, Ele tem o controle, mas ao mesmo tempo Ele se abre para um relacionamento pessoal conosco? Será que tem espaço para a nossa participação? A Bíblia diz que tem. Será que a oração pode ser respondida por esse Deus que é absoluto? Sim, é a resposta das Sagradas Escrituras. Por exemplo, nesse texto que nós lemos, que afirma essa frase muito conhecida, mas atenção, cuidado com as frases conhecidas da Bíblia, porque estas que se popularizam correm um risco maior de serem interpretadas de maneira errônea. Nós devemos lembrar já de princípio, por exemplo, de Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Um versículo lindo, né? Mas usado de uma maneira errônea. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É isso que diz Tiago. Mas o que significa isso? Precisamos compreender biblicamente. Mas uma coisa, de pronto, nós precisamos aceitar como revelação de Deus. Deus é absoluto, mas Ele quer um relacionamento pessoal com Roberto, a ponto de ordenar a Roberto que lhe peça, que ore. E Ele quer ouvir o Roberto como um pai ouve um filho. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós cremos. E Tiago, meus irmãos, escreveu num tempo em que os cristãos estavam sofrendo perseguição. Veja que o capítulo 1, versículo 1 diz que ele dirige o seu escrito aos irmãos que se encontravam na dispersão, perseguidos tanto por judeus quanto por romanos, a ponto de historiadores com um alto grau de confiança, como Flávio Joséfo, afirmar que Tiago mesmo veio a ser apedrejado no ano 62 depois de Cristo. Mas nessa epístola, preciosíssima para nós, ele enfatiza a ética cristã, a necessidade de obediência aos mandamentos de Deus. Faz coro com muitas ordenanças, muitos mandamentos proferidos pelo próprio Senhor Jesus. Ele, que, sendo irmão de Jesus, não o aceitou como o Messias durante o seu ministério, mas depois convertido, foi usado como uma das colunas da igreja. Ele que viu Cristo ressurreto, testemunha ocular da ressurreição e usado para instruir as igrejas naquele tempo. Ele fala, meus irmãos, que essa vida ética, nós lembramos de Tiago falando que não é aceitável uma fé que não se traduza em obras, ela é morta. Essa ética cristã, para ele, não está desassociada de uma vida piedosa, de uma vida de devoção diante de Deus, de dependência total de Deus, inclusive por meio do sofrimento, porque é inevitável que o crente passe por situações como a que ele mesmo enfrentou, perseguição, oposição, doença, mas ele deveria buscar manter-se dentro da ética cristã, dentro do padrão da palavra de Deus, mesmo quando passasse por essas circunstâncias. No final da sua epístola, onde se encontra o texto que nós lemos, Tiago faz alguns apelos finais, dentre eles, um apelo a que os seus destinatários se aplicassem à prática da oração, especialmente a oração intercessória, é o destaque que é dado nessa passagem que nós lemos. Diante, por exemplo, da doença, diante do pecado, e aqui seria matéria para um outro momento, nós pensarmos biblicamente sobre essa relação entre doença e pecado,
mas já podemos adiantar que nem toda doença é fruto do pecado, muito embora o pecado possa sim gerar enfermidade, como o apóstolo Paulo vai tratar na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11. Mas aqui ele está falando da necessidade de orar por aquele que está enfermo, por aquele que está em pecado, para que seja restaurado. E é nesse contexto que ele afirma a eficácia da oração. A oração do justo é eficaz. E para incentivar os cristãos a orarem, ele usa o exemplo do profeta Elias. E nós vamos então dar uma atenção maior a esse exemplo que Tiago usa, que está no versículo 17, o exemplo do profeta Elias. Mas vejam, meus irmãos, que já iniciando a sua conclusão, no versículo 7 até o versículo 12, Tiago está exortando a paciência e a perseverança com uma vida íntegra. Ou seja, vocês vão sofrer, mas sejam pacientes. Vocês devem perseverar e vocês devem se manter íntegros. Vejam o versículo 7 dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E ele vai dizer que a vinda do Senhor está próxima. Aguentem firme. Segurem as pontas. Fica firme. Vocês vão sofrer, mas sejam pacientes, porque o Senhor está voltando. Muitos cristãos do primeiro século tinham a expectativa de que o Senhor Jesus voltasse de fato nos dias em que eles estavam ali ministrando. E ele chama atenção para a necessidade da ética, da integridade, porque ele afirma no versículo 9, o juiz está às portas. Nós vamos prestar contas diante do Senhor, então devemos ficar firmes. Versículo 10, tomai por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas, já preparando para o exemplo que ele vai usar na sequência no versículo 17. Eles perseveravam firmes, mesmo quando foram perseguidos. É isso que ele disse no início da carta, meus irmãos. Vamos lembrar dos versículos 2 a 4, texto tão precioso para nós. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Sofrimento como uma providência de Deus ou uma permissão de Deus para o amadurecimento do nosso caráter, para a transformação interior. Em nada deficientes, é isso que ele diz. Entrando no texto que nós separamos, no versículo 13 ao 18, Tiago coloca o seu foco agora na oração intercessória, principalmente diante da doença, uma das causas do sofrimento a que ele vem se referindo. E aqui está, meus irmãos, este mandamento recíproco, como nós conhecemos os mandamentos que estão nesse contexto de uns aos outros. Devemos lembrar, o pastor Tarcísio trouxe uma série de estudos preciosíssimas sobre esses mandamentos recíprocos. Mas aqui ele está falando da importância da oração intercessória, e no versículo 16, ele faz a afirmação a que nós nos referimos. Ele diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, irmão João. E aqui devemos então dar atenção para que essa frase não seja retirada do seu contexto e nós a usemos para justificar a nossa prática de oração ao nosso modo, ao nosso bel prazer. Essa é uma expressão idiomática, ou seja, é uma expressão própria do idioma hebraico. Muito embora Tiago tenha escrito em grego, mas pesa sobre ele a influência da mentalidade hebraica. É uma expressão, portanto, de origem semita, que significa, dentro do contexto da mentalidade do Antigo Testamento, que o justo é aquele que obedece, que pratica a palavra de Deus e, portanto, ele espera a recompensa. É próprio da mentalidade do Antigo Testamento. A lei da retribuição, quem obedece é abençoado, quem desobedece traz para si a maldição. E nós sabemos que essa mentalidade foi suplantada pela cruz, onde o justo, o único justo,
padeceu pelos pecadores. Sem nunca ter pecado, Jesus foi punido pelos nossos pecados, que ele levou sobre si. Mas a mentalidade era essa. Será que Tiago está usando a mesma perspectiva? Veremos que não, meus irmãos. Porque para Tiago, muito embora ele use uma expressão que era conhecida dos seus destinatários, porque ele estava se comunicando, precisava então usar uma linguagem que fosse conhecida, ele tem um outro conceito de justo. Para Tiago, o justo não é somente aquele que obedece, que cumpre os mandamentos, a palavra de Deus. O justo é aquele que confessa o seu pecado e recebe perdão. Ou seja, o justo é justificado. É isso que nós encontramos nesse contexto, meus irmãos. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai para seres curados. E é interessante, né? O trocadilho aqui que ele faz, porque ele afirma que o pecado pode ser uma causa de uma doença. Nós devemos praticar o mandamento de orar pelos outros, a oração intercessória, para que haja cura. Cura no sentido de perdão. Cura no sentido de restauração completa. Então, para Tiago, o justo é aquele que recebeu a salvação, que recebeu a cura para a enfermidade do pecado. É esse o contexto. O justo é aquele que foi justificado, é aquele que recebeu o perdão. Sendo assim, eu creio que nós podemos afirmar que a oração eficaz é a oração do justo. A oração eficaz é a oração do justo, porque o justo depende totalmente de Deus. O justo é aquele que dependeu de Deus para a sua salvação, dependeu de Deus para o perdão dos seus pecados, então ele vai depender de Deus na oração também. E essa oração é eficaz, porque vai produzir o objetivo que Deus quer, é ter comunhão com o justo. E ele quer ouvir o justo, e responderá, como veremos, de acordo com a sua vontade. A oração eficaz é a oração do justo. Portanto, agora basta apenas enfatizarmos quem seja o justo, aquele que depende totalmente de Deus e que ora com confiança e que ora na certeza de que Deus é um Deus perfeito, um Deus todo-poderoso, um Deus bom, mas é aquele que se coloca na mesma posição dos profetas, especialmente do profeta Elias. E agora eu chamo a sua atenção para o versículo 17. Elias era homem semelhante a nós. Quando o Tiago afirma isso, irmão João, ele não usa a palavra homem no sentido de masculino. Ele usa antropos, que é homem no sentido de ser humano. Ele está dizendo, Elias era um ser humano semelhante a nós. O que ele está dizendo é, o justo, assim como os profetas, assim como Elias, é aquele que se coloca no seu devido lugar, na condição de criatura, na condição de dependente de Deus. E ele ora assim, sabendo que ele depende totalmente do poder de Deus. E aqui nós não precisamos nos delongar, basta perguntar aos textos que estão no primeiro livro dos Reis, 17 e 18, que falam desse episódio extraordinário que aconteceu na vida do povo de Israel, no reinado de Acabe, quando Elias orou e não choveu por 3 anos e 6 meses, e depois ele orou e choveu. Quem fez chover? Quem trouxe a seca como consequência do pecado. Por isso que no pano de fundo tem sempre o pecado como causa de um mal, de uma maldição. Por isso é necessário o perdão. É como se Deus estivesse usando essa experiência do sofrimento, a experiência da dor, para mostrar, assim como eu posso curar a dor, o sofrimento de vocês, que vem em consequência dos erros que vocês cometeram, quando vocês se arrependem, assim é a salvação, a vida eterna, que se dá exatamente quando vocês recebem o perdão para essa doença principal que é o pecado. Mas Elias, meus irmãos, não poderia fazer
parar de chover ou trazer a chuva de volta. Ele dependeu totalmente de Deus. Os comentaristas afirmam que o milagre de interferir no fenômeno da natureza era semelhante, por exemplo, à ressurreição de um morto. Algo extraordinário. E nós sabemos que Elias é um dos personagens bíblicos que mais receberam poder de Deus naquele tempo para provar que Deus estava contra os reis que abandonaram a aliança e estava então levantando os profetas para mostrar como ele era gracioso, como bastava depender dele. Chover e não chover aqui não dependeu de Elias, apenas um ser humano, mas dependeu de Deus. Mas quando o justo ora, o justo, aquele que se coloca na posição de totalmente dependente, Deus pode ouvir a oração do justo. Veja, meus irmãos, que Tiago é cuidadoso em mostrar que o poder não está nem na oração, nem no óleo, pastor Tarcísio. Veja o que o versículo 14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Parece que a situação era que o caso já estava agravado durante muito tempo e os irmãos estavam orando, mas aquela família solicitou que os líderes da igreja fossem lá, representando toda a igreja ali que se congregava, e eles usam o óleo que tinha um uso medicinal, que poderia até ser encarado por alguém numa perspectiva simbólica, mas a gente vê fartamente o Novo Testamento mostrar que o óleo era usado medicinalmente. Aquela cultura usava assim. E Tiago termina esse versículo dizendo o seguinte: em nome do Senhor. É em nome do Senhor. Não é a oração mútua uns aos outros, nem mesmo a oração do presbítero, do líder, do ancião. Não é o óleo. É em nome do Senhor. O poder pertence ao Senhor. É Ele quem faz parar de chover e quem traz a chuva de volta. É Ele quem cura o doente. É nesse contexto que o versículo diz: a oração da fé salvará o doente, ou curará o doente, porque a palavra traduzida por salvação, sozo, pode ser traduzida por cura. O contexto aqui é de cura de um enfermo. A oração intercessória no contexto da enfermidade. A oração da fé é a oração daquele que crê, daquele que confia em Deus. No Novo Testamento, a oração e a fé, a oração para curar alguém, por exemplo, o dom de curar, como em 1 Coríntios capítulo 12, sempre aparece associada à oração, sempre aparece associada à fé. A oração e a fé, é preciso crer no poder de Deus, crer sem duvidar, como Tiago diz no início da sua epístola. Essa oração será usada por Deus para cumprir o seu propósito, o propósito de curar. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós lemos um texto como esse. Não podemos separá-lo desse contexto e entender que a oração tem poder. É o Senhor quem detém todo o poder. Deus é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Desde sempre eu estranhei muito e me incomodei muito com algumas frases que são repetidas sobre oração na igreja. Talvez você já tenha ouvido ou até repetido. E eu chamo sua atenção para que você possa refletir à luz do ensino da palavra de Deus. É comum ouvir, por exemplo, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Meu querido irmão, minha querida irmã, nada mais pagão do que isso. Nada mais pagão. A palavra pagão significa aquele que vem da roça e chegou na cidade e não entende nada da cidade. Ele não foi instruído, ele não foi letrado, então ele não recebeu
a instrução básica. É preciso aprender então. No nosso caso, nós temos a palavra de Deus. E existem aqueles que estão totalmente alheios, que ignoram o ensino das Escrituras. Nós podemos até admitir que alguém repita isso sem conhecer a palavra de Deus, mas conhecendo, meus irmãos. Nós não podemos esquecer, irmão João, de um dos capítulos mais importantes sobre oração na Bíblia, que é Mateus capítulo 6, onde o Senhor Jesus diz exatamente o contrário disso. Ele diz: quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. Porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então eles pensam assim: se eu não falar nada, eu não terei nada. Se eu falar pouco, eu terei pouco. E se eu falar muito, eu terei muito. Ou seja, nenhuma oração, nenhum poder, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. A pergunta decisiva é a seguinte: faltou oração na vida do apóstolo Paulo? Porque, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, ele diz que por 3 vezes ele pediu que o Senhor retirasse um espinho na carne. E qual foi a resposta? Ore mais 3, porque aí você já vai estar chegando perto, e tem um termômetro. Quando chegar a quantidade, ou então mude o horário da sua oração, porque se for de madrugada, tem mais chance? Não, ele simplesmente ouviu o Senhor dizer: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aprenda a depender de mim. E o apóstolo Paulo diz então que ele passou a se alegrar. Mas com relação à oração intercessória também aconteceu o mesmo, porque ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, que ele deixou o Trófimo doente em Mileto. O apóstolo Paulo. Será que faltava um dom ao apóstolo Paulo naquele momento de início da igreja? Será que ele não poderia orar a oração da fé? Será que ele não poderia pedir como Elias pediu? Eu creio, meus irmãos, que se não houve cura para Trófimo, e se Paulo não foi levado pelo Espírito Santo a orar por ele, é porque essa não era a vontade de Deus. E assim como muitos irmãos, no tempo em que Tiago escreveu essa epístola, estavam passando por sofrimento para amadurecerem seu caráter, para serem transformados no seu interior e para dar um testemunho realmente de conversão, esse era o propósito de Deus na vida dele. Devemos evitar, meus irmãos, por um lado, o determinismo, que crê como os estoicos, o destino. Então não há o que fazer, não podemos. Se nós orarmos, nossa oração não será eficaz, porque tudo já está determinado. Não, essa não é a visão cristã. Mas por outro, nós não podemos aceitar o que a gente pode chamar de antropocentrismo, ou seja, o ser humano no centro. Quando o ser humano é trazido a esse contexto da oração, ele é apresentado como Elias, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, às mesmas paixões que nós, apenas um ser humano, frágil, limitado, que reconheceu que somente a intervenção milagrosa de Deus poderia resolver a situação naquele contexto em que ele viveu. Meus irmãos, precisamos sim aproveitar a oportunidade para dizer que a teologia neopentecostal tem feito arraso, tem trazido uma influência nefasta no seio de igrejas de Cristo, igrejas verdadeiras, mas que por uma influência massiva dos meios de comunicação. Nós temos culto na terça, na quinta, domingo de manhã, domingo de noite, e essas igrejas se multiplicam na televisão praticamente 24 horas, e muitos começam a receber essa mensagem sendo bombardeada, de que você deve se esforçar, de que você deve insistir nesse pleito diante de Deus, e quando chegar no limite certo, Deus vai então responder. E você deve, inclusive, determinar. E você deve exigir. Porque Deus então vai responder à sua oração. Nós precisamos orar, meus irmãos, com um sentimento de necessidade diante de Deus. Versículo 5 do primeiro capítulo de Tiago, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Necessidade, o sentimento de necessidade, é assim que nós devemos nos portar diante do Senhor. Senhor, nós precisamos, o irmão está enfermo, o Senhor pode curar, nós não duvidamos do Teu poder, é uma necessidade do Teu povo, revela a Tua glória na vida do Teu povo. Mas Deus pode revelar a sua glória, inclusive não curando. O pastor Tarcísio já citou aqui uma outra referência ao pastor Mauro Israel Moreira, fiz uma referência no domingo pela manhã, quando, depois que ele anunciou um câncer terrível, praticamente fulminante, na cabeça, no cérebro, e entre o resultado e outro, a notícia de que ele teve uma cirurgia bem sucedida, mas que ele precisaria fazer outra. Nesse intervalo curto de uns 15 dias, ele pôde estar diante da igreja, e aquele viria a ser o último culto, onde ele poderia pregar antes de falecer, e os irmãos chorando, lamentando o ministério de 28 anos na primeira igreja batista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele disse: meus irmãos, não chorem, não fiquem assim, porque se Deus ouvir a nossa oração e Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. A glória de Deus será manifestada. E Ele vai responder a oração, porque Deus responde a todas as orações. Mas nem sempre responde de acordo com a nossa expectativa. Ele pode decidir usar a nossa oração para intervir, como usou a oração de Elias, separando aquele homem, no momento em que os profetas estavam sendo exterminados, para agir, inclusive, na natureza. Ele pode usar a sua oração, Roberto. Ele pode usar a oração do Rogério. Pode usar a oração da Soraya. E Ele quer se relacionar conosco assim, inclusive respondendo positivamente as nossas orações, para que o nosso relacionamento com Ele possa crescer, se aprofundar. Mas Ele não vai responder qualquer oração. No capítulo 4 dessa mesma epístola, Tiago adverte, no versículo 3, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus conhece o nosso coração, sabe qual é a intenção da oração que nós fazemos, por isso, muitas orações Ele não responde, mesmo aquelas que são intercessórias, porque Deus sabe o que é melhor para aquela pessoa que está diante de nós, com uma enfermidade, com um problema. Nosso Deus, meus irmãos, é o Deus que tem todo o poder e que pode sim responder a nossa oração, que quer um relacionamento conosco, mas Ele não responderá a todas as orações como nós esperamos. Mas e quando nós esperamos algo positivo, quando nós queremos a cura, será que isso não é bom? Deus sabe, na história de vida daquele irmão, se aquela cura ou aquela intervenção vai trazer o melhor. Ele sabe o que está fazendo. O que para nós parece ser a única resposta possível, para Deus pode ser visto de uma outra maneira. O que devemos fazer então, como justos que oram? Eu finalizo com uma reflexão que deve ficar para todos nós. Sabe o que devemos fazer, irmãos? Orar. Nós devemos orar. Orar, como o texto diz, quando tem um enfermo diante de nós. Devemos orar como estamos fazendo aqui. Devemos orar quando estamos alegres. Devemos orar em forma de cântico ao Senhor. Devemos orar não só na aflição, mas também na alegria. Devemos orar na doença. Devemos orar também quando encontramos familiares nossos na condição de pecado, ainda sem confessarem, sem se arrependerem, carecendo de salvação. Devemos orar. Orar como aquela viúva da parábola que Jesus contou. Orar sem esmorecer, porque Deus quer agir em nossa vida e Ele escolheu a oração como esse meio, mas Ele agirá de acordo com a sua vontade, e nós devemos nos preparar, quando oramos, para isso, em nome do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, será a intervenção